Obrigado, amigo. Obrigado, pastor Ezequias, pastora Leonor, toda a família, toda a igreja. Vocês são top. Gente boa. Olha, e realmente o louvor de vocês está de parabéns. Vocês nem precisam ficar convidando muitas bandas de fora, não. Quem concorda comigo? Vamos dar uma salva de palmas para eles aqui, o louvor? Parabéns, muito bom. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, 10. Senhor, fala conosco através da Tua mensagem, através da Tua palavra. Senhor, que nesta noite, nesse ambiente de unção e graça e poder do Senhor e de bondade, que o Senhor possa nos permitir, ó Deus, experimentar o céu na terra, a Tua presença, o poder do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, enche este lugar, enche cada coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de fazermos a leitura a partir de Gênesis 28, 10, deixa-me contextualizar. Eu gosto sempre de contextualizar, visto que nem todas as pessoas que estão presentes nas nossas reuniões, elas estão familiarizadas com todas as histórias da Bíblia. Então é importante a gente contextualizar antes de ir ao texto. Então vejamos bem, quem era Jacó? Jacó, ele era filho do patriarca Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então Jacó era neto de Abraão. Jacó tinha um irmão gêmeo, mas o seu irmão gêmeo nasceu primeiro, portanto o seu irmão gêmeo Esaú era o primogênito, e naquela cultura o primogênito tinha muitas honras, muitos direitos acima do outro filho, principalmente o direito espiritual, através do qual viria o Messias. Esta era a maior importância de um primogênito da linhagem de Abraão. E Jacó, ele sonhava em poder ser o primogênito, mas infelizmente o seu irmão havia nascido primeiro. Mas Jacó, ele fez de tudo para conseguir ser o primogênito. Mas na verdade o desejo que Jacó tinha em seu coração de ser o primogênito, na verdade aquilo já era algo de Deus. Deus já tinha falado com a sua mãe que o mais velho, quando ela ainda estava grávida, Deus tinha dito, o mais velho servirá o mais moço. Aquilo já era algo que Deus já tinha previsto. Por isso que há coisas que Deus quer fazer em nossas vidas e nós não entendemos por que temos aquele desejo. Porque não era uma má ambição de Jacó ser primogênito, visto que seu irmão tinha nascido primeiro. Mas era algo que já vinha de Deus. Mas quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós recebemos uma profecia da parte de Deus, se aquilo realmente é de Deus, nós não temos que forçar a barra para que aquilo se cumpra. O erro de muitas pessoas é que quando elas recebem uma profecia, uma palavra de Deus, uma promessa, elas pensam que elas têm que trazer aquilo à existência. E muitas vezes elas quebram princípios para que aquilo se cumpra. Foi o caso de Jacó. Olha, se Deus já tinha dito a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço, se aquilo foi palavra de Deus, se era vontade de Deus, que ele deixasse Deus fazer. Assim como Davi recebeu a unção para se tornar rei de Israel, e ele se recusou a matar Saul, porque ele pensou, se Deus quer que eu seja rei, que seja ele a me colocar no trono e não a minha própria força. E Jacó teria que ter tido a mesma atitude, ele teria que descansar em Deus e deixar Deus fazer com que Esaú fizesse alguma coisa que o levasse a perder aquele direito. Mas Jacó não. Jacó foi capaz, com a ajuda da sua mãe, foi capaz de enganar o seu pai. Ele entra no quarto do seu pai e ele mente para o seu pai. O seu pai já estava cego, Isaac, e ele fez de conta, ele fez se passar pelo seu irmão Esaú e fez com que o pai, enganado, proferisse a bênção de primogênito sobre ele. Assim Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Mas ele não precisava de ter ido por esse caminho torto
Deus iria fazer isso por ele. Então Deus não poderia permitir que Jacó simplesmente fizesse algo tão mal. Talvez hoje mentir para pai e mãe ou enganar pai e mãe talvez seja algo comum na nossa geração. Mas naquela cultura ali, irmãos, mentir para um pai era uma coisa absurda, impensável. E enganar, ou seja, fazer o pai transmitir uma bênção espiritual que tinha tanto significado, enganado, aquilo era algo horrível. Aquilo dava direito ao filho perder, sei lá, aos olhos de Deus aquilo era muito mal, muito complicado aquilo. Então, quando Esaú descobre que Jacó tinha entrado no quarto de seu pai e tinha roubado a sua bênção da primogenitura, o que Esaú fez? Esaú jurou vingança, disse que iria se vingar do seu irmão Jacó. Rebeca, mãe de Jacó, tendo ouvido, chegou em Jacó e disse assim: Jacó, você já não poderá viver no nosso meio. O seu irmão vai te matar. Você precisa voltar à minha origem, à casa da minha família. E Jacó não teve tempo, porque o seu irmão iria matá-lo. E ele pegou o que ele tinha. Imagina você, a sua mãe fala assim, você tem que sair às pressas. Ele pegou o que ele tinha, não teve tempo de pegar nenhum travesseiro, um lençol, não teve tempo. E ele saiu fugido do seu irmão. E ele teve que fazer uma viagem pelo ermo, pelo deserto. E enquanto ele estava ali naquele deserto, irmãos, quem viajou lá para aquelas bandas, ali, aquilo 5 da tarde, aquilo fecha, 6 da tarde já está um breu terrível, parecendo que você está no escuridão. E Jacó ali, quando no pôr do sol, Jacó se sentia sozinho, solitário, olhando, pensando, eu deixei meu pai, minha mãe, meu irmão, minha casa, minha terra, vão para uma terra desconhecida, a terra da minha mãe, não sei o que vai acontecer comigo. E ele pega uma pedra, usa como travesseiro e dorme. E naquela noite o Senhor fala com Jacó. Enquanto ele dormia, fala por sonho. E se eu e você fôssemos Deus, o que nós falaríamos a Jacó? O que você foi fazer com seu pai, rapaz? O que você foi fazer com seu irmão, rapaz? Mas sabem, Jacó ali, desesperançado, em crise, fugindo, sem saber o que seria o seu futuro, Deus aparece com Jacó e diz as seguintes palavras. Capítulo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada. O que estava posta na terra, irmãos? Uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam. O que os anjos de Deus faziam? Subiam e desciam por essa escada. Verso 13. Perto de Jacó estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha que coisa incrível. Então nós vamos continuar a leitura. Deus sabia que Jacó tinha errado. Deus sabia que Jacó seria disciplinado por isso. Veja bem, Deus não aceitaria uma falha de caráter como a que Jacó demonstrou, sem correção, sem disciplina. E nós que conhecemos a história, sabemos que Jacó ficou 20 anos sendo disciplinado, sofrendo, sendo enganado pelo seu tio Labão. E ali, ele que enganou o pai e que enganou o irmão, ele aprendeu na própria pele o que é ser enganado. Ele plantou e ele colheu. Mas antes que ele fosse para essa disciplina, Deus deu uma promessa boa para ele. Deus não lhe puxou a orelha. Deus não o exortou. A bagunça já estava feita. Então Deus, como a bagunça já estava feita, Deus não o repreendeu, Deus não exortou, Deus apenas deu uma visão de esperança. O nosso Deus é assim, irmãos. Quando a gente está abatido, a gente está mal, até erros que nós mesmos fizemos, e a gente pensa, Deus vai acabar comigo. Aí Deus dá uma promessa para o futuro. Aí Deus traz uma palavra de esperança. E vamos continuar, olha o que Deus disse então. Verso 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Olha a palavra que Deus dá depois que o homem faz uma asneira daquela. Eis que eu estou o quê?
contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Veja bem, Deus já tinha esse sonho para Jacó, que ele fosse o primogênito, o herdeiro. Jacó foi por um atalho, forçou a barra, e Deus simplesmente apenas adiou o plano. Você vai ser corrigido, mas o plano vai voltar para a sua estrada e vai se cumprir. Aí ele diz aqui no versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Verso 17, eu quero pregar com base nesse versículo 17. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Esta é praticamente ali a primeira menção desta expressão, casa de Deus. Diga comigo, casa de Deus. Não há este entendimento, este conceito antes dessa experiência de Jacó. Na verdade, o que aconteceu com Jacó aqui foi uma amostra grátis da igreja. Vou dizer novamente. Jacó teve uma amostra grátis. Quem já foi em perfumaria, comprou um perfume e saiu lá com a amostra grátis? De outros para você testar se gosta ou não. Sim ou não? Eu normalmente não compro, fico com as amostras. Às vezes eu gosto muito de amostra. Quando eu faço aquelas viagens rápidas que no raio-x não pode levar perfume grande, eu encho de amostra. Cada dia eu uso uma. A amostra é muito bom, mas a amostra é só um pouquinho da realidade. Veja bem, o sonho de Deus sempre foi a igreja. O sonho de Deus sempre foi a sua casa, a igreja. Mas muitos anos, milhares de anos antes da existência da igreja, Deus escolhe um homem e estabelece nesse homem o tipo da igreja. Diga assim comigo, o tipo da igreja. Tipo tem a ver com tipologia. É algo que no Velho Testamento é apenas a sombra de uma realidade que ainda vai se realizar. Então é o seguinte, a realidade seria a igreja, que é o que nós temos hoje. Mas Deus vai agora fazer a amostra grátis, a sombra de uma futura realidade, ou seja, um tipo do que seria a igreja. E quem seria a melhor pessoa para ser o tipo da igreja do que um homem mau caráter? Que é perdoado e que pela graça herda as promessas. Perdão, justificação, graça, reconciliação, promessas de Deus. Então, Jacó tem uma experiência com Deus e Jacó entende. Gente, eu estou na casa de Deus. Mas como que Jacó reconheceu que estava na casa de Deus? O que ele fez reconhecer? Veja bem, aquele lugar ali era a casa de Deus, literalmente falando. Isso dá o que falar, porque Deus valorizou de alguma maneira aquele lugar físico também. Mas eu não vou ficar por aí, porque nós entendemos que a verdadeira casa de Deus não é um lugar em si. Mas este sonho de Jacó, ele diz muita coisa. Eu quero pregar toda a mensagem basicamente sobre isso aqui. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó teve uma revelação tremenda do que é ser casa de Deus. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, se Jacó, se aquela sua experiência é a sombra, é um tipo do que viria a ser a realidade, a igreja, então ao olharmos para as características do que Jacó disse que seria casa de Deus, ao olharmos para as características da primeira menção na Bíblia sobre casa de Deus, nós podemos tirar conclusões sobre como deverá ser a casa de Deus hoje que já está estabelecida. Primeiro ponto. Para que nós possamos chamar alguma coisa de casa de Deus, e olha, veja bem, Jacó, ele disse, este lugar, quão temível este lugar, é a casa de Deus. Jacó definiu o que é casa de Deus, e ele definiu com base naquilo que aconteceu. E com base naquilo que aconteceu no sonho de Jacó,
nós vamos entender o que deve ser casa de Deus hoje, no ano 2019. Muito bem. Primeira característica para que a gente possa chamar algum lugar de casa de Deus. Hoje, com base na experiência de Jacó. Algo só pode ser chamado de casa de Deus se fizer ligação entre o céu e a terra. Porque no início do sonho de Jacó, ele viu o quê? Uma escada. E a escada fazia ligação da terra ao céu. Há muitos lugares hoje que se chamam igreja, mas na verdade não são igreja, porque são horizontais. Todo lugar que um povo se reúne, pode até falar de Jesus, mas é horizontal, não é casa de Deus. Porque para ser casa de Deus, tem que ligar os homens ao céu. E tem que ligar o céu aos homens. Assim como Jesus disse à igreja, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que desligarmos no céu será desligado na terra. Assim como Jesus falou que a igreja que tem autoridade para fazer ligação entre terra e céu, nenhum lugar pode ser chamado de igreja se não cumprir esse ministério. Infelizmente, algumas igrejas deixaram de valorizar a escada que liga a terra ao céu. E as pregações dessas igrejas se tornaram somente palestras de coach. Entenda bem, eu sou a favor do coach, eu gosto do coach, eu sei que o coach é muito bom e edifica e tudo, mas cada coisa tem o seu lugar. A igreja de Jesus é o único lugar que liga o homem ao céu. E se nós começarmos a deixar de dar ênfase na ligação da terra ao céu e terra a terra, horizontal, a igreja perderá a sua relevância. Irmãos, obras sociais, muitos lugares podem fazer. Santa Casa de Misericórdia, obras sociais, muitas coisas pode fazer. A igreja pode fazer. Olha, palestras de desenvolvimento, de empresariado, de empreendedorismo, de gestão, de coach, N instituições podem fazer. Cuidar do meio ambiente, ONGs, várias ONGs podem fazer. Mas é o seguinte, ligar o homem a Deus, só a igreja. A igreja tem um papel fantástico. E o seguinte, e nós não podemos abrir mão dessa missão, que foi conferida a nós com exclusividade. Então nós não podemos abrir mão disso. E nós não podemos transformar a igreja num lugar horizontal, em que só de gente para gente, relacionamento. Olha, se relacionar com pessoas é bom, mas se nós não conseguirmos levar as pessoas até Deus, nós não cumprimos o nosso papel de igreja. Então Jacó entendeu o seguinte, eu só posso chamar esse lugar de casa de Deus, porque eu vi que tinha uma escada que ligava o céu à terra. E ele disse que onde ligava, no céu tinha uma abertura. O céu estava aberto. Amém, irmãos? Que fantástico, não é? Quantos aqui, esta igreja aqui liga as pessoas a Deus, ao céu? As experiências com Deus? Quem aceitou Jesus é salvo. Diz, eu sou salvo! Aleluia! Glória a Deus. Segunda característica. A primeira característica tem a ver com espiritualidade. A igreja não pode perder a sua espiritualidade. Eu sei que algumas igrejas não querem escandalizar as pessoas. Então elas não fazem muitas coisas espirituais, não. Fazem coisas mais superficiais para não escandalizar ninguém. Sabe, irmãos? Não, nós temos que levantar a mão mesmo. Sabe que lá em Portugal, algumas pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, aqui no Brasil é raro. Eu acho que não há ninguém no Brasil que nunca entrou numa igreja evangélica. Será que há? É raro, né? Bem raro. Mas quem não entrou já viu na televisão as loucuras que os crentes fazem. Não foi, mas já viu. Irmãos, na Europa está cheio de gente que nunca entrou. Portugal, tem gente, quase, lá em Portugal, a maioria das pessoas que você vai falar nunca entraram numa igreja evangélica, os portugueses. Graças a Deus que isso tem mudado. E alguns quando entram, é muito engraçado. Se eles entram no meio do louvor, e as pessoas estão assim, aí as pessoas, fica com a mão para cima, fica com a mão assim. Louvando a Deus. Eles pegam e olham para cima. As pessoas estão assim, eles começam a olhar. Tipo assim, o que essas pessoas estão olhando? Para eles é muito louco. Para nós é muito normal, né? Sabem?
as nossas igrejas, elas têm que convidar as pessoas a se entregarem a Jesus, a serem salvas. Amém? Segunda característica, através da qual podemos ver que Jacó pôde realmente chamar aquele lugar de casa de Deus. Segunda característica, diga-se comigo, havia o ministério dos anjos. Calma, não havia só uma escada, havia o ministério dos... O que no sonho de Jacó os anjos faziam? O que significa anjos subindo e descendo? Na terra para o céu, céu para a terra, terra para o céu, céu para a terra. O que significa isso? Anjos em movimento. Anjos trabalhando. Não é isso que a Bíblia diz? Que eles não são mensageiros enviados da parte de Deus para servir os eleitos? Então Jacó percebeu dinâmica, movimentação de anjos. Então é o seguinte, se algum lugar pode ser chamado de casa de Deus, tem que ter ministério dos anjos. Só que o diabo é muito esperto, ele tem medo dos anjos. E o diabo ao longo dos séculos tentou fantasiar a história de anjos. O diabo, de alguma maneira, através da arte, através do cinema, através de tantas coisas, ele tentou tornar a ideia de anjos algo fantasioso. Ao ponto em que hoje, quando você fala de anjo, é coisa de criança, é uma historinha, é uma fantasia. Porque o diabo sabe que se a igreja descobrir o ministério dos anjos, ninguém segura a igreja. Aí o seguinte, na nossa geração, olha, por exemplo, a igreja católica, ela sempre deu muita ênfase aos anjos. Inclusive, imagens de anjos, esculturas de anjos. E nós evangélicos, às vezes, queremos nos distanciar de alguma maneira dos que os católicos já fizeram. Então, para nós é o seguinte, nada de anjo. E eu já vi crentes dizendo o seguinte, eu não preciso de anjo, eu tenho o Espírito Santo. Presta muita atenção nisso aqui, isso é muito importante. Há muitos cristãos evangélicos que não ligam nenhum anjo. Por quê? Qual é a argumentação? Deus habita em mim, não precisa de anjo. O Espírito Santo habita em mim, não precisa de anjo. Então deixa eu te mostrar na Bíblia que isso, se você crer assim, você está redondamente equivocado. Porque Jesus estava cheio de Espírito Santo no deserto. E quando ele venceu a tentação, depois de 40 dias de jejum, quem é que o serviu? Os anjos vieram e o serviram. Se Jesus precisa de anjo, eu e você não somos maiores do que ele. Nós precisamos do ministério dos anjos. Os anjos estão destacados para servir a igreja. Mas nós queremos ser mais espirituais que Jesus. Eu tenho Espírito Santo, preciso de anjo. É claro que houve muitos exageros em algumas igrejas ultrapentecostais. É claro que sempre há exageros. Sempre houve exagero ao longo dos séculos. Mas por causa dos exageros, nós vamos deixar de uma realidade tão benéfica para nós, a gente tem que evitar os exageros. Mas é uma realidade bíblica. Algumas pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte, pastor, esse negócio de anjo, é uma coisa que acontecia, a necessidade de anjo era no Velho Testamento, porque não tinha o Espírito Santo. Só tinha o tabernáculo e o templo. Aí o anjo tinha que aparecer para Abraão, anjo tinha que aparecer para Jacó, anjo tinha que aparecer para quem mais? Para Ló, anjo tinha que aparecer para não sei quem mais. Pastor, anjo é coisa do Velho Testamento. Quem concorda com isso? Não. A igreja, nos seus primeiros dias, no livro de Atos, relata a presença dos anjos no ministério apostólico. Se você for ver bem, olha aqui, Pedro está preso. Projeta aí, por favor, para mim na Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. O apóstolo Pedro está preso. E quem liberta Pedro? É um anjo. Deus não precisa mandar anjo. Se o Senhor quiser me libertar, eu estou cheio do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo eu sairei da prisão. Não! O Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus, mas Deus usa os servos dele que são anjos. Então, Atos 12, 15, eu vou ler aqui para ficarmos na mesma versão. Atos 12, 5, desculpa. E assim, é esse mesmo, é o 5. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse texto é importantíssimo, sabe por quê? Primeira característica de algum lugar que possa ser chamado de casa de Deus. Qual a primeira característica? Que liga o céu à terra. Segunda característica, que há o ministério dos anjos, tá bem? Mas como que
pode haver o ministério de anjos numa igreja? Somente se houver oração. Só que tem igrejas e tem pessoas que já não dão bola nenhuma a anjo, não dão importância nenhuma a anjo. E nem ora pedindo a Deus a ação de Deus através de anjos. Aí é o seguinte, aí os anjos foram destacados do céu para servir a igreja. E os anjos desceram a escada. E os anjos fizeram aquilo que alguém orou para. Aí ele subiu a escada, e o anjo está lá na ponta da escada. Ora, gente, ora, eu quero trabalhar, ora! Aí o crente não ora, não pede livramento, não pede nada. Aí é o seguinte, aí o anjo vai ficando... Anjo ocioso, anjo sem trabalho, vai ficando gordo. Você sabe que o anjo da guarda de alguns crentes está gordo. Não trabalha, não se movimenta, não sobe escada, não desce escada. Está lá um anjinho gordo. Aí o cara fala, você é anjo de quem? É de quem fulano ali? Não faz nada, estou aqui de férias. Vamos lá ver. Mas a igreja orava, aí os anjos se movimentaram. Vamos ler, versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Próximo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Quem é que apareceu para libertar Pedro? Isso é Velho Testamento ou Novo Testamento? É Atos dos Apóstolos, é a igreja viva. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. Acorda, homem. Dizendo, levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele. Quando o anjo tocou em Pedro, a corrente caiu. Ministério dos anjos. Próximo, versículo 8. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias, e ele assim o fez. O anjo lhe disse, mas põe a capa e siga-me. Aí Pedro, já viu aquela pessoa que está dormindo, cansado, e nem sabe para que está acordando? Tipo, vai ser você segunda-feira? Tenta imaginar você segunda-feira, 5 da manhã. Aí, próximo, 9. Então, saindo Pedro, seguia o anjo, não sabendo que aquilo era real, que estava sendo feito pelo anjo. Quem é que estava fazendo a libertação de Pedro? Um anjo. Mas Pedro ainda não sabia, isso é sonho, visão. Ele está seguindo o anjo. Ele pensava que era uma visão. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E aí, em que ano que foi isso? Já tem 2000 anos atrás que aconteceu isso. Foi a invenção do portão automático. O anjo foi à frente de Pedro. Estou falando sério. A Bíblia diz que Pedro seguia o anjo. O anjo viu o ferro, o que ele fez com o comando? Controle. Eu estou brincando, irmão? Está escrito. O que diz aqui? O portão se abriu automaticamente. Só 2000 anos depois que nós descobrimos isso. Mas os anjos já tinham controle remoto para portão. Dá uma salva de palmas para Jesus que faz portão automático 2000 anos atrás. Olha, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, por uma rua, logo adiante o anjo se afastou dele. Quando Pedro, então, saiu para a rua, o anjo saiu e foi embora, que foi quando Pedro, então, descobriu que aquilo não era sonho. Aí Pedro chega, veja bem, Pedro descobre que ele foi liberto ali. E é interessante que há um outro episódio em que Pedro estava preso. Aí ele chega na casa dos irmãos e bate na porta. Quem é que... Os irmãos estavam orando lá de dentro. Lembra desse outro episódio? Quem é que abre a porta? A criada. Nós não vamos ler o texto por causa do tempo. A criada abre a porta. E eles estão orando para quem ser liberto? Pedro. Quando ela abre a porta, quem é que está diante dela? E ela fecha a porta. Ao invés de deixar Pedro entrar, ela fecha a porta e vai. Pedro está lá fora. Aí o pessoal, os crentes estavam orando. Não deve ser Pedro. Deve ser o anjo dele. Quem se lembra disso? Então quer dizer que os cristãos dos primeiros dias acreditavam que os apóstolos, que as pessoas tinham um anjo que velava por eles. Isto não é invenção, irmãos. Isto tem base, através do que surgiu. Eu não vou discutir aqui com vocês se cada pessoa tem um anjo. Teologicamente não é o nosso propósito aqui.
Não dá para eu fazer uma teologia também não dá para eu fazer teologia só com esta situação. Mas era a crença das pessoas. Não é Pedro, porque Pedro está preso. Mas já viu? Quem aqui já orou por alguma coisa, mas quando aquilo acontece, você fala, não, isso não é verdade. Eles estavam orando para quê? Para Pedro ser? Quando ela falou, Pedro está aí. Não, nós estamos orando para ele ser liberto. Não, deve ser o anjo dele. Sabe, irmãos? Vamos ver aqui outra situação. É interessante que, eu acho que os irmãos já deu para entender, que é o seguinte, os apóstolos, é interessante que os apóstolos acreditavam muito no ministério dos anjos. E eles sabiam que uma igreja relevante e viva tinha que ter o ministério dinâmico dos anjos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai naufragar, ele está numa viagem e o navio vai naufragar. O que ele fala para o comandante do navio? Quem se lembra? Nesta noite, um anjo do Deus a quem eu sirvo me apareceu nesta noite e me disse que nós vamos naufragar, mas ninguém vai morrer. Quem é que contou a história? Foi o Espírito Santo que contou para Paulo? É claro que é o Espírito Santo também, porque é Deus. Mas o Espírito Santo mandou quem falar com Paulo? Mas o Espírito Santo não vivia em Paulo. Paulo não dizia, eu sou templo do Espírito Santo. Mas quem é que contou para ele? Então é o seguinte, ter o Espírito Santo, seguir o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, não exclui o ministério dos anjos. Porque quando Deus quer, Ele vai usar anjo. Em visão, em sonho e em manifestação. Deus não está preso a nada. Então, irmãos, olha que nós temos que estar abertos para essas realidades. Eu não estou aqui propor para ninguém ficar orando com anjo, ou por anjo. Deus, eu quero ver anjo, eu quero ver anjo. Eu contei para o pastor a história do anjo. Lembra, pastor? Posso contar aqui? Numa igreja, numa pequena paróquia católica, o padre costumava dormir na paróquia católica. O padre estava dormindo. E ele, na sacristia, aí entraram 2 ladrões de madrugada querendo roubar a igreja católica. Só que um deles tropeçou e caiu um vaso e quebrou. E acordou o padre. O padre acorda, as luzes apagadas da paróquia, e ele vê 2 vultos, 2 homens. Aí ele fala assim, quem é que está aí? E os ladrões, muito espertos, pensaram assim, mudaram a voz, dizendo assim, nós somos anjos. E o padre olhou, se vocês são anjos, se isso é verdade, eu quero que vocês avoa. Aí os ladrões responderam assim, nós somos filhotes. Nós somos filhotes, não temos asa para voar ainda não. Sabe, irmãos? É que, pastor, eu não estou aqui propor para ninguém orar e falar com anjo. Esquece isso. Eu não oro a anjo, eu não falo com anjo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é ter uma abertura no Espírito. Para quando nós oramos, Deus pode falar pelo Espírito Santo. Deus pode falar por uma visão. Deus pode falar por um sonho. Deus pode falar por um anjo. Você não precisa ver o anjo. Às vezes pode ver apenas algo que representa o anjo. Mas é o seguinte, para que as nossas igrejas possam ser chamadas casas de Deus, tem que haver a escada. Nós temos que ligar o ser humano a Deus. Mas tem que haver também o anjo subindo e descendo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, deixa seu anjo guardar, não. Dá trabalho para ele, irmão. Ora, irmão. Sabem? Sabe o que está escrito no Salmo? Projetem Salmo 91:11, por favor. Olha que coisa fantástica, Salmo 91:11. Eu acho lindo esse texto. Eu acho lindo esse texto, irmão. Porque no Velho Testamento ele já valorizava o ministério dos anjos. Olha, no Velho Testamento já se valorizava o ministério dos anjos. Em Atos dos Apóstolos se valorizava o ministério dos anjos. A nossa geração quer acabar com o anjo. Porque nós temos medo daquilo que é sobrenatural. É o padrão dos homens que nos intimida. Nós somos intimidados pelos exageros dos outros. Os outros cometem exageros e nós ficamos intimidados e perdemos a bênção de Deus. E nós podemos ter experiências maravilhosas. Sabe o que eu estava a pensar? Você já viu quando uma pessoa que não é crente, ela começa a aprontar e infernizar a vida dos outros? O que as pessoas dizem? Aquele fulano está sendo usado pelo diabo.
Falar ou não? A gente fala. Mas e quando alguém que não é da igreja começa a fazer o bem para os outros, ajudar os pobres, servir? Por que a gente não fala que está sendo usado por Deus? Por que a gente sabe reconhecer o mal, o erro e a fonte do erro e não reconhecemos a fonte de todas as coisas boas? Se alguém faz o bem, tem dedo de Deus ali. Pode ser que a pessoa ainda não tenha se convertido, mas já tem mão de Deus na vida dela. Você tem familiares bons, tem ou não tem? Quem tem aqui uma tia, um vó, um tio, alguém bom, e que não está na igreja e não é crente? Se ele é bom, a mão de Deus está nele. Ele não é salvo, porque não é bondade do homem que salva. É a graça de Jesus. Mas é o seguinte, se o mal que os homens fazem, a fonte é o diabo, todo bem, a fonte tem que ser Deus. De alguma maneira, Deus está ali trabalhando de alguma forma. Mas o Salmo 91:11 diz assim, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Verso 12. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Sabem, um salmo desse, um salmo que também messiânico, mas um salmo que nós também podemos tomar posse para nós. Primeira característica, então, para que algo possa ser chamado casa de Deus. Qual a primeira característica? Ligar a terra ao céu. Segunda característica, o ministério ativo dos anjos. Terceira característica, tem que ter a presença de Deus. Volta lá o versículo, por favor, de Gênesis, capítulo 28, e o versículo 13. O que diz o versículo 13? Projeta aí, por favor, o 13. O que diz aí? E eis que o Senhor estava perto de quem? De Jacó. Não, de Jacó, estava perto dele. Quem é que estava tendo a visão? O sonho? Jacó. Então, primeira característica, Jacó sonhando, ele vê uma escada que liga o céu à terra, vê os anjos subindo e descendo, e quem estava ao lado de Jacó? Deus. Perto dele estava o Senhor. Então é o seguinte, nenhum lugar pode ser chamado casa de Deus se ali não houver a presença de Deus. Três características de casa de Deus. Liga o céu à terra, o ministério dos anjos é ativo, e ali está a presença de Deus. Quantos sentiram a presença de Deus no louvor hoje? Quantos estão sentindo a presença de Deus agora? Deus está aqui. Por isso é casa de Deus. Mas infelizmente há lugares que se dizem casa de Deus, que você ali nunca sente a presença de Deus. Você percebe que parece que Deus não está ali. Mas quando nós honramos a Deus, Ele vem. Deus habita nos louvores do seu povo. Amém? Quarta característica de um lugar para que seja chamado casa de Deus. É um lugar onde Deus fala. Você, para sentir que você faz parte de algum lugar que se chama casa de Deus, você tem que perceber que Deus fala ao seu coração. Porque olha o que está dizendo aqui. O Senhor estava perto dele e lhe disse. O que Deus fez? Falou com Jacó. Então o sonho de Jacó se completa. Escada, anjos, presença de Deus e direção de Deus. Palavra de Deus. Sabe, nós tivemos aqui o pastor Marcos Salles e ele trouxe o que de Deus? Uma palavra de Deus, uma profecia. Quando Deus apareceu para Jacó, o que Deus disse a Jacó? Palavra, promessa, profecia. Então é o seguinte, um lugar para ser casa de Deus tem que ser um lugar onde as pessoas recebem o quê? Palavra de Deus, visão do futuro, palavra de esperança, profecia, promessa. Deus então olha para Jacó e diz, eu vou te abençoar, eu estarei contigo, você não vai estar sozinho. Eu queria perguntar aqui, o seu grupo de crescimento é casa de Deus? É? Tem os 4 ingredientes lá? Quais são os 4 ingredientes? A escada, os anjos, presença de Deus e o falar de Deus. Se tiver esses 4 ingredientes, você pode dizer como Jacó afirmou, este lugar é casa de Deus. Mas tem mais uma característica interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas também interessantes aqui. Lembra que eu comecei a pregação dizendo que a experiência de Jacó era um tipo, era uma sombra da manifestação futura da igreja, da casa de Deus. Amém? Lembra que eu comecei fazendo isso? E como que Jacó, o que ele faz quando ele acorda? Ele acorda, pega a pedra que ele usou de travesseiro,
coloca ela em pé. E o que ele faz sobre ela? Para algo ser igreja, o que precisa? Ter ungido a pedra angular, a pedra através da qual é edificada todo o edifício, da qual nós, cada um individualmente, somos pedras individuais desse templo. E Jacó, então, o que ele faz? Derrama o óleo. Em qual versículo está isso? Põe lá, por favor, Gênesis 28. E depois do... Qual? 18. Projeta aí para mim, por favor. Gênesis 28, 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. Ele transformou a pedra em quê? Em coluna. Quem é a coluna da igreja? E erigiu em coluna sobre cujo topo entornou o quê? Azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa o quê? E no versículo 21, olha o 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Sabem, esse tipo do Velho Testamento, essa sombra do Velho Testamento mostra que a verdadeira casa de Deus, ela é edificada sobre Jesus, que é a pedra, que é a coluna. Mas é o Jesus ungido de Deus, o Messias, o ungido. E tudo isso é casa de Deus. Passados então, quantos anos? Passados aí, mais de 3.000 anos. Passados mais de 3.000 anos. Chega a pedra na terra. Todos estão me acompanhando aqui? Chega a pedra na terra. Chega Jesus. Jesus entra no Rio Jordão. Tenta ver Jesus como a pedra no Rio Jordão. Quando ele é batizado por João Batista, quando ele levanta das águas do Rio Jordão, o que acontece? Os céus se abrem e o Espírito de Deus vem sobre ele. É o fechamento do ato simbólico que Jacó fez. A pedra ungida, milhares de anos depois, Jesus é a coluna da igreja, ungido pelo Espírito Santo, os céus abertos. A presença de Deus. E Deus faz o que naquele momento? Deus faz o quê? Fala. Este é o meu filho amado. Aquele dia do batismo de Jesus foi o estabelecimento real daquilo que se chama casa de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Naquele dia, veja bem, naquele dia, glória a Deus, naquele dia, irmãos, naquele dia, quando Jesus sai do Rio Jordão, ele é a casa de Deus na terra. Ele é a casa de Deus, o ungido de Deus. A partir daí, os anjos, olha o que Jesus disse a um dos discípulos. Lembra quando Natanael, presta atenção, lembra quando Natanael, Jesus deu uma palavra de conhecimento para Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, quem se lembra? Qual que foi a palavra que Jesus disse para Natanael? Acho que é João 51, pode projetar, por favor. Quando Natanael falou assim, tu és o profeta, tu me viste debaixo da figueira, tu és o profeta, o que Jesus diz a Natanael? E acrescentou, o que é que Jesus acrescenta para Natanael? Em verdade, lhe digo, que vocês verão o céu aberto, porque eu sou casa de Deus agora. Vocês verão o céu aberto, e vocês verão uma escada, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a pedra, Jesus é a escada. Jesus é o que liga o homem ao céu. Não há outra escada. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum intermediário. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então Jesus
ele afirma: eu sou a escada que Jacó viu em seu sonho. Vocês, Natanael, vocês a partir de agora verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu sou a escada, eu sou a pedra, eu sou a coluna, eu sou a edificação da igreja. A partir daquele momento, irmãos, Jesus é a casa de Deus na terra. Onde Jesus ia, ele era a casa de Deus na terra. Onde ele ia, Jesus era a casa de Deus na terra. Mas um dia Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele soprou sobre nós o Espírito Santo. E no Pentecoste, quem recebeu agora o Espírito Santo, não foi uma pedra, foram muitas pedras. Eu e você agora somos casa. Eu e você somos igreja. Agora o mundo está cheio de casa. O mundo está cheio de casa de Deus e cheio de igreja. Eu e você somos a igreja de Deus. Eu e você somos a casa, porque nós somos ungidos com o Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus na terra. Os anjos de Deus agora sobem e descem através de nós. Você fica empolgado com isso? Quem fica empolgado com isso? Fica de pé. Quem fica empolgado com isso, fica de pé. Diz: eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa. Jesus foi a primeira casa, agora eu sou casa. Porque o Espírito de Deus vem habitar em mim como ele habitou em Jesus. E os anjos de Deus agora sobem e descem através da minha vida, do meu ministério. Deus está comigo e ele fala comigo, ele fala ao meu coração. Coloque suas duas mãos no seu peito. Coloque as suas duas mãos no seu peito, por favor. Você vai dizer: Jesus, que honra ser tua casa. Sou tua casa, a morada, eu sou teu lar. Vamos sentir, vamos experimentar a presença de Deus. Eu queria que você pudesse orar, dizendo: Senhor, eu hoje, a partir de hoje, meu coração está aberto para ter experiências sobrenaturais. Jesus estava aberto para ter experiências com anjos. Ele disse: a partir de agora, Natanael, a partir de agora, meus discípulos, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava aberto não apenas para ter o Espírito Santo dentro dele. Ele estava aberto para ter o ministério dos anjos trabalhando no ministério dele. Fala assim: Jesus, a partir de hoje, desta compreensão desta palavra, Senhor, eu que tinha o coração fechado para o ministério dos anjos, Senhor, eu quero dizer que assim como Jesus tinha o Espírito Santo e os anjos subindo e descendo sobre ele, assim como os apóstolos tinham o Espírito Santo, mas também tinha o ministério dos anjos, Jesus, a partir de hoje eu abro meu coração. Aquilo que o Senhor quiser fazer na minha vida, me proteger, me guardar, falar, dirigir, Senhor, pode usar os teus anjos. Senhor, eis-me aqui, Jesus, eu quero fluir, eu quero ver os anjos do Senhor trabalhando na minha vida, no meu emprego, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. A glória de Deus, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Use as coisas e lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
nesse lugar. Vem, muda-me. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Algumas pessoas aqui vão começar a ter experiências. Você vai ver os anjos de Deus nesta noite agora. Tem anjo de Deus tocando o ombro de algumas pessoas. E quando o anjo de Deus toca o seu ombro, a cura física acontece. Tem anjos de Deus aqui nessa sala. Anjos de Deus que tocam o seu ombro. E quando eles tocam o seu ombro, manifesta ali a cura de Deus. Obrigado, Jesus. Algumas pessoas fluem em dons espirituais. E a partir dessa abertura, elas vão começar a ver onde os anjos de Deus estão trabalhando. O que os anjos de Deus estão fazendo. Olha assim comigo, diz assim: obrigado, Jesus. Porque os anjos de Deus, diga assim, os anjos de Deus se acampam ao meu redor. E eles são muitos. E eles me protegem. E eles me guardam. Deixa-me contar aqui uma história. Uma igreja pequena nos Estados Unidos, uma igreja pequena, média, enviou alguns irmãos para um país de África, na selva africana, para fazerem uma viagem, uma missão de curto prazo. E aqueles irmãos viajaram até a selva africana. E enquanto eles estavam realizando a missão, numa viagem que eles estavam fazendo, vieram uns como é que chama aquele pessoal que sai os salteadores. Vieram salteadores e os cercaram para roubar tudo que eles tinham e para matá-los. E quando eles iam morrer, do nada aparecem 12 soldados de um exército. 12. E quando aqueles 12 soldados chegaram, os salteadores fugiram. E os soldados deram as mãos e fizeram um círculo ao redor daqueles missionários. E depois os soldados os conduziram até a aldeia mais próxima. E dali os soldados foram embora. Quando aqueles missionários chegaram na cidade, eles ligaram para a igreja deles nos Estados Unidos para contarem o que aconteceu com eles. E o pastor ficou louco. O pastor falou assim: que horas que aconteceu isso ontem? Aí eles contaram o horário que tinha acontecido. O pastor fez a conta do fuso horário. Fez a conta do fuso horário. E o pastor disse assim para ele: sabe o que aconteceu ontem nesse horário? Pouco antes desse horário, uma irmã da igreja intercessora sentiu de Deus de orar por vocês. E ela ligou para outros irmãos da igreja e marcaram para se encontrar na igreja. Só que pelo horário, ela disse que tinha que ser naquela hora. Sabe quantos compareceram para orar? 12. E deram as mãos e oraram pelos missionários em África. Eles não sabem explicar de onde saíram esses 12 soldados.
São 12 anjos. Você já foi socorrido. E você não sabia por quem, mas foi um anjo. Há uma irmã da nossa igreja. Há uma irmã da nossa igreja que estava fazendo indo de um lugar para o outro, e ela passou pelo lugar, numa cidade. Imagina, eu não sei aqui em Recife se tem algum lugar que para você ir de um bairro para o outro, passa no meio de uma estrada que é só mato de um lado e outro. E ela estava indo nesse percurso que ela costumava fazer, mas o pneu do carro dela furou. E ela desceu, estava ali no meio do mato, à noite. E chegaram 2 homens com más intenções para aquela menina. Os 2 chegaram e iam fazer mal com ela. Sabe o que aconteceu? Ela estava dentro do carro. Quando ela viu os 2 se aproximando, ela orou: Deus, me socorre, me ajuda, Deus. Quando os homens abriram a porta e tiraram ela, chegou outro carro, deu os piscas, buzinou e parou. Os homens saíram correndo. O homem trocou o pneu do carro dela, e quando ela ligou o carro para ir embora, ele falou assim: toda vez que você precisar, pode me chamar. E foi embora. Sabe, irmãos, nós oramos a Deus, mas Deus envia anjo. Então feche seus olhos, levante a sua mão. Jesus fala assim: Jesus, eu não quero ser incrédulo mais. Jesus, eu quero ser crente. Eu quero acreditar, eu quero ser crente, que quando eu oro o Senhor manda anjos. Ore agora para Deus mandar anjos para proteger os seus filhos. Anjos para proteger os seus filhos, para guardarem os seus filhos, os seus primos, a sua casa. Aquela pessoa que precisa. Fala: Deus, cuida do teu povo. Ora banara cantora cantara canto cantore cantala mandalaye. Shera manalaya cantara mandalaye. Oh mandalaye. Shera mandalaye. Oh anjo de Deus tocando o seu ombro. Algumas pessoas vão sentir o anjo de Deus tocando o seu ombro. Curas acontecendo agora nesta noite. Curas físicas acontecendo agora em nome de Jesus. Cura da alma, cura das emoções acontecendo agora em nome de Jesus. Perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo.